Bom, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco com vocês sobre a aula que a gente acabou de fazer, né? A gente fez uma aula de como quebrar as hashes do ambiente Windows, porém a gente aprendeu a fazer isso no Windows 7, né? E o ideal seria aprender a fazer isso nos Windows mais modernos, Windows 10, 11. Só que aqui que entra um pequeno probleminha, né? Qual que é esse problema? A partir do Windows 10, a partir do Windows 8, na verdade, se não me engano, o Windows ele passou a utilizar um outro mecanismo de autenticação, que não é lá os arquivos SAM e System que a gente viu na aula passada, né, que é um arquivo ali do sistema que fica armazenado as hashes dos usuários. A partir do Windows 8 já foi implementado um sistema que é conhecido como Windows Hello. Esse Windows Hello é o sistema de segurança, é o sistema de autenticação das novas versões do Windows, né? E ele funciona um pouco diferente. Eu vou tentar simplificar aqui, mas o sistema de autenticação desse novo Windows, basicamente, ele funciona da seguinte forma. Você tem um container, você tem uma partição, você tem um pedaço ali que é separado do seu sistema principal, né, que é onde vai ficar armazenado as informações de chaves de criptografia, as hashes do sistema. É como se fosse uma partição nova do seu disco, né? Esse pedaço, esse container é conhecido como passport. Não é totalmente errado falar que é uma partição separada do seu sistema, mas é um ambiente que os usuários não têm permissão de escrita e não têm permissão de leitura, né? Quando ele é montado ali no seu sistema, quando você liga o seu sistema, esse ambiente ele é preparado. E quando ele está bootado, quando ele está funcionando, quando o sistema está ligado, apenas alguns módulos ali do sistema, né, apenas alguns módulos de kernel que vão ter as permissões para conseguir ler aquelas informações, né, como por exemplo um módulo ali para ser o módulo do sistema de login do Windows, ele vai ser capaz de ler aquela informação. Mas os usuários convencionais, né, eles não têm esse nível de permissão para ler, né, que seria o mais importante para a gente, que é para obter aquela hash. Então, quando o Windows ele está bootado, o que eu estou tentando explicar aqui em 2 minutos já, é que quando o Windows ele está bootado, a gente não consegue ler essas informações, justamente porque ela fica armazenada em um pedaço separado do sistema. Ela fica armazenada em um container separado do sistema que a gente não tem permissões de ler aquelas informações. Claro que isso não limita a gente completamente. A gente tem alguns outros tipos de ataque. Claro que falando de usuários ali convencionais, para usuários convencionais, né, vamos supor assim, para computadores pessoais, isso tecnicamente implementa sim uma proteção maior do usuário. Só que quando a gente está falando de redes Windows, né, sistemas corporativos ali, ainda existe uma série de mecanismos de ataques que a gente pode elaborar ali, né? A maioria ataques é de man in the middle, para interceptar credenciais de usuários, esse tipo de coisas que funciona, são técnicas bastante utilizadas aí. Só que são técnicas que a gente não vai pegar aqui, são técnicas que a gente não vai aprender aqui, né? Porque para fazer isso eu teria que elaborar máquinas virtuais com esses ambientes, o que daria ainda mais trabalho. Sinceramente, eu já custei a preparar esse ambiente aqui que a gente já preparou. Quem sabe no futuro, né, eu não faça isso, eu não monte todo esse laboratório aqui. Eu não monte todo um laboratório desse tipo, né? Eu nem tenho tanta infraestrutura assim. Então teria que ser realmente uma máquina virtual. Mas quem sabe no futuro eu não elabore uma aula desse tipo. Mas esse vídeo aqui foi só para explicar sobre isso, né? O porquê que a gente não viu isso. Por que a gente não aprendeu a quebrar hashes em Windows 10, em Windows mais recentes. É por causa da forma de funcionamento deles, né? Eles não armazenam mais as hashes em arquivos. É feito de uma maneira mais segura, que a gente não tem acesso a esse tipo de informação, justamente porque, tecnicamente, é por causa da limitação do Windows, né? O usuário convencional ele não tem tanto poder, nem mesmo o usuário administrativo. O usuário administrador do Windows ele não é igual o root dos ambientes Linux, né? Eu vejo muita gente falando ali que o administrador é o equivalente ao root, ou que o root é o equivalente ao administrador. A verdade é que em ambiente Windows você nunca vai ter
um nível tão grande para conseguir, por exemplo, desmontar um container, montar ele com outras permissões, né? Tudo isso um usuário root teria essas permissões de fazer. Desmontar uma partição, montar ela com outro tipo de... com outros níveis de permissões, né? Porque a gente está se comunicando ali direto com o kernel. Já no Windows, os usuários eles têm permissões não tão elevadas, até o administrador, ele não tem todas essas permissões não. Então, só seria possível a gente obter essa informação, né, ou seja, fazer o dump desse PIN, do PIN lá do Windows, se a gente encontrasse, se for encontrado, alguma vulnerabilidade no ambiente. O que até então, que eu saiba, até o momento dessa gravação desse vídeo, ainda não encontramos. Mas, de qualquer forma, esse vídeo foi só explicativo, foi só para explicar isso mesmo, um vídeo mais curtinho. Mas a ideia é essa, né? Então, é isso.